Olá, aqui é a professora Samara e nesse vídeo continuaremos abordando o tema tratamento anaeróbio. Esta é a parte 3 desse conteúdo. Então, na aula passada nós vimos sobre os sistemas convencionais, vimos sobre os gestores de lodo e tanque séptico. Na aula de hoje, então, nós veremos os sistemas de alta taxa, que são sistemas nos quais é possível operar com menores tempos de detenção hidráulica. Por que isso? Porque, de alguma forma, é possível aumentar a retenção da biomassa, aumentar o tempo de retenção celular. Isso se faz tanto em sistemas com crescimento aderido, em que se utiliza um meio suporte, com criação de biofilme, como também em sistemas com crescimento disperso. Aí se procura ou fazer a recirculação ou a alimentação pelo fundo. Então nós vamos começar vendo sobre os sistemas de alta taxa com crescimento aderido e depois nós veremos os sistemas de alta taxa com crescimento disperso. Então, começando com os reatores anaeróbios de leito fixo. O que quer dizer um leito fixo? Quer dizer que o meio suporte utilizado é um material com um tamanho maior, o suficiente para que esse meio suporte fique lá no reator paradinho. Ele não vai se movimentar. Um exemplo mais comum, mais conhecido de reator anaeróbio de leito fixo são os filtros anaeróbios, comumente utilizados no pós-tratamento de efluentes de tanques sépticos, que nós vimos na última aula. Então, tem uma NBR 13969, que trata sobre possibilidades de tratamento complementar para os efluentes de tanques sépticos. Então, nos filtros anaeróbios se utiliza frequentemente a brita, tá? Brita 4, brita 5, outros materiais também podem ser utilizados, depois nós vamos ver algumas possibilidades. Nesse meio suporte, então, por exemplo, na brita, vai crescer o biofilme, a biomassa vai crescer aderida ao meio suporte. Por causa, então, dessa retenção da biomassa, formação do biofilme, o tempo de retenção celular, ele é maior que o tempo de detenção hidráulica. Usualmente, nos filtros anaeróbios, o tempo de retenção celular é de 20 dias. Então, vejam que a biomassa ela não cresce indefinidamente. Então, parte vai se soltar e vai sair com um efluente. Os primeiros trabalhos datam da década de 1960. Os filtros anaeróbios, eles podem ser com fluxo ascendente ou descendente. Os de fluxo ascendente são mais comuns. Tem grande potencial para tratamento de águas residuárias de baixa concentração. Por isso é necessário um tratamento primário, por exemplo, o tanque séptico. O que vai acontecer se a gente operar um filtro anaeróbio com elevada carga orgânica, com esgoto, contendo elevada concentração de matéria orgânica? Vai resultar num maior crescimento de biomassa. Então, vai aumentar esse desprendimento também de biofilme, a biomassa vai crescer, crescer, crescer e vai ter uma maior produção de lodo. Aí, nesse caso, necessitaria de uma unidade para a remoção desse lodo no final. Então, por exemplo, um decantador secundário. Então, normalmente, se busca operar esses filtros anaeróbios com baixa carga, com efluentes contendo baixa concentração de matéria orgânica, para limitar esse crescimento da biomassa. Porque a gente não quer utilizar após um filtro anaeróbio um decantador, por exemplo, a gente quer simplificar o processo. Então, por isso, nós utilizamos antes do filtro anaeróbio um tratamento primário que vai já remover parte da matéria orgânica, vai remover os sólidos em suspensão sedimentáveis, por exemplo, o tanque séptico, e daí, então, se consegue uma melhor eficiência nos filtros anaeróbios e não tem tanto problema com o lodo. Os sistemas anaeróbios, em geral, eles já geram pouco lodo. E se você operar eles com baixa carga, essa produção de lodo vai ser ainda menor. No caso de lodo, a gente está falando aqui de lodo biológico, de lodo proveniente do tratamento secundário.
Quando utilizado, então, o filtro anaeróbio após tanque séptico, a eficiência de remoção de DBO varia de 75% a 95%, ou seja, é uma boa eficiência. Em termos de carga orgânica, frequentemente se utiliza cargas de 0,15 a 0,5 kg de DBO por metro cúbico dia. Isso, esses metros cúbicos aqui em relação ao volume total do filtro. Recomendações para o projeto, como eu falei para vocês, na NBR 13969 de 97. Aqui estão os dois modelos de filtro anaeróbio. O modelo, então, ascendente é o mais utilizado. Vejam a entrada do esgoto, o afluente. O esgoto ele faz esse percurso, passa pelo meio suporte. Então, aqui vai ter brita, por exemplo. Vejam que tem um fundo falso. E aqui em cima tem a saída do efluente e a saída do biogás. Descendente, então o esgoto vai entrar por cima, tá? Vai descer, que também vai ter um fundo falso, e nesse caso aí, geralmente tem a recirculação desse efluente. Nós temos vários modelos de filtros anaeróbios disponíveis comercialmente, por exemplo, esse aqui, só tirei a marca aqui, por exemplo, esse filtro em polietileno, muitas vezes já vem até com um meio suporte, no caso materiais plásticos, materiais mais leves. A NBR 13969, ela também prevê que esses filtros anaeróbios não necessariamente precisam ter o fundo falso. Então pode ter o meio suporte até no fundo com um distribuidor perfurado. Então vejo que nesse caso aí o esgoto entra, então ele vem do tratamento primário, entra aqui, vem no meio, vem por essa tubulação, e daí ele vai sair aqui pelo fundo a partir desses furos. Então vai ascendente, fluxo ascendente, até a saída. Essa é a figura que a NBR 13969 traz de filtro anaeróbio, como tem que ser, quais as dimensões, essas alturas, tá? Depois vocês olhem com calma. Só chamar atenção aqui sobre esse tubo guia, tá? Recomendado aqui um diâmetro de 200 milímetros. Então, tem que ter uma tampa de inspeção, aí vem esse tubo guia que possibilita a limpeza desse filtro, tá? A retirada desse lodo que vai ficar aqui no fundo. Quando se faz, normalmente, a limpeza do tanque séptico, se faz a retirada do lodo, após 1 ano, 2 de operação, né? Então, também se deve fazer a limpeza do filtro anaeróbio. Então, entra aqui a mangueira do limpa-fossa e retira também esse lodo do filtro anaeróbio, que é encaminhado juntamente com o lodo de tanque séptico para o tratamento adequado e disposição final. Desvantagens dos filtros anaeróbios. Maior desvantagem é típica de qualquer filtro, né? Nós podemos ter essa certeza que um dia o filtro vai entupir, vai ter comatação, isso é inevitável. Então, esse problema, ele é de importância principal nos filtros anaeróbios operados com fluxo ascendente, porque o acúmulo de sólidos, o entupimento vai se dar na parte inferior, onde entra o esgoto. Então, por essa razão, os filtros anaeróbios de fluxo ascendente são mais indicados para operarem recebendo baixas concentrações de matéria orgânica e de sólidos em suspensão. No caso, se tiver uma carga orgânica mais elevada, então é mais indicado utilizar o fluxo descendente, que daí facilita a operação. Se ocorrer a comatação, você remove a camada superior e está ok. Com a comatação, o entupimento, vem a formação de caminhos preferenciais, né, curto-circuito, e prejudica todo o desempenho hidráulico do reator. E o volume do reator, ele vai depender do meio suporte, né, o índice de vazios. Quanto maior o índice de vazios, menor o volume necessário para o reator. Algumas vantagens de utilizar o meio suporte nos sistemas anaeróbios. O meio suporte ajuda a separar os sólidos de gases. Então, os gases formados no tratamento anaeróbio, eles não vão levar junto com eles os sólidos, ou seja, a biomassa, porque a biomassa ela permanece fixa no meio suporte. Ajuda a uniformização do escoamento no reator, melhora o contato do efluente com o biofilme,
Característica mais importante de todas, permite retenção da biomassa, ou seja, um maior tempo de retenção celular, atua na retenção de sólidos, então o efluente sai bem mais clarificado, mas para isso o meio suporte tem que ter algumas características ideais. Tem que ser um material resistente, que não vai se decompor lá dentro do reator, que vai manter suas características, né? Tem que ser biologicamente e quimicamente inerte, leve também, bastante importante. Tem que ter grande área superficial específica, uma porosidade elevada e um preço reduzido. Nós vimos que temos várias possibilidades de meio suporte. No caso dos filtros anaeróbios, se utiliza principalmente a brita, que daí tem uma recomendação da NBR 13969 de 97, para que se utilize a brita 4 ou 5, que daí é uma brita com um diâmetro maior, tá? Então não se utiliza brita 2, brita 1 e muito menos polibrita. É uma brita com um tamanho maior. Além disso, escória é um rejeito das siderúrgicas, tem também pedaços dessas mangueiras corrugadas, conduíte, né? Essas mangueiras que passam fiação elétrica. Então, se corta essas mangueiras que tem um diâmetro de 1 polegada, né? Em tamanho menor, cerca de 2,5 cm, 3 cm. Então, esse material também pode ser utilizado para o preenchimento dos filtros anaeróbios. Um outro tipo de sistema de alta taxa com crescimento aderido é o reator anaeróbio de leito rotatório. Então, são os biodiscos anaeróbios. Também existem os biodiscos aeróbios, aí a gente vai ver mais para frente. A diferença dos biodiscos anaeróbios para os aeróbios. No caso dos biodiscos anaeróbios, eles são colocados dentro de tanques fechados, tá? Para não ter o contato desses discos com o ar. E, além disso, o nível de submergência desses biodiscos é maior nos biodiscos anaeróbios. Tá? Então, vejo que nesse caso aqui dá para ver o nível do líquido. Ó. Então, aqui nesse caso, os biodiscos ficam submersos, mas em alguns casos eles ficam quase que totalmente submersos. No caso dos biodiscos aeróbios, daí eles são colocados assim, são em tanques abertos e se procura estimular o contato desses biodiscos com o ar. Então, aqui nos biodiscos, a biomassa cresce aderida a esses discos. Então, vejam, ó, aqui é um disco, aqui é outro, aqui é outro. E esses discos, esse grupo de discos vai ficar em rotação. A velocidade não pode ser muito baixa, nem muito elevada. Tem que ter uma certa velocidade para remover o excesso de biomassa formada. Então, devido a esse desprendimento do excesso, evita problemas de entupimento no reator. No entanto, é necessário, então, como ocorre o desprendimento de biomassa, é necessário um decantador para separar essa biomassa que desprende. Se essa velocidade de rotação ela for muito elevada, o que vai acontecer? Vai ocorrer a dificuldade de aderência. Aí o biofilme não vai se formar adequadamente. Tá? Então tem que ter um controle aqui nessa velocidade, nem muito baixa e nem muito elevada. Algumas fotos, vejam os reatores fechados, os discos estão lá dentro, aqui dá para ver melhor, ó, vários discos. E um terceiro tipo de sistema de alta taxa com crescimento aderido também são os reatores anaeróbios de leito expandido e fluidificado. Não são coisas equivalentes, não são termos equivalentes, tá? São coisas diferentes, tem uma divisão entre o que é expandido e o que é fluidificado. Bom, mas no geral, esses reatores são torres com esse formato cilíndrico, são reatores que têm recirculação, o fluxo é ascendente e aqui fica o leito, que ele pode ser ou expandido ou fluidificado. Aqui se utiliza meio suporte também, só que daí se utiliza partículas bem finas, com diâmetro bem pequeno. Então, diferente daqueles materiais que nós utilizamos nos filtros anaeróbios, por exemplo. Então, se utiliza como meio suporte
a areia, o antracito, o PVC e outros materiais, partículas menores. O objetivo é usar um meio suporte que possibilita que o biofilme cresça, porém com espessura reduzida. E isso se consegue expandindo o leito ou fluidificando. Então, dessa forma, se evita alguns problemas comuns dos reatores de leito fixo. Porque nos reatores de leito fixo, o biofilme ele cresce bastante, então ele fica bem espesso, o que dificulta a difusão de substrato para o interior do biofilme. Então, aqueles micro-organismos que estão mais lá na parte interna do biofilme, muitas vezes não têm acesso ao substrato, à matéria orgânica, aos nutrientes. Então, a expansão e a fluidificação do meio reduz ou até elimina os problemas de entupimento, tem a retenção de biomassa no sistema, se utiliza o meio suporte, só que como o biofilme cresce com espessura reduzida, vai aumentar o contato dessa biomassa com o substrato, ou seja, toda a biomassa que está aí, praticamente toda vai estar ativa, vai ter contato com o substrato e vai poder degradá-lo. Com isso, se consegue elevar os tempos de retenção celular e se consegue reduzir bastante o tempo de tensão hidráulica e, consequentemente, os volumes de reator. Nessa figura, então, dá para ver a diferença entre leito expandido e leito fluidificado. No leito fluidificado, significa que o grau de expansão do leito do meio suporte é maior. Quanto aos reatores anaeróbios de leito expandido, são utilizadas partículas meio suporte com diâmetro de 0,3 a 3 milímetros, então vejam, partículas com diâmetro bem pequeno. É feito o preenchimento com esse meio suporte até cerca de 10% do volume do reator. Então, a princípio, o meio suporte fica no fundo. E quando o reator, então, é operado, tem uma vazão de recirculação. Então, vejam, tem o afluente chegando no reator, que vai ser alimentado pelo fundo do reator, e tem essa recirculação. Então, a recirculação faz aumentar a taxa de aplicação hidráulica. Então, aumenta a velocidade de subida do esgoto. Tá? Então, com esse aumento de velocidade, vai causar uma expansão desse meio. O leito ele fica móvel com o lodo aderido em material inerte, que é o meio suporte. Nesse caso, a expansão do leito é mantida entre 10% e 20%, então se tem um controle dessa razão de recirculação, dessa taxa de aplicação hidráulica para permitir esse grau de expansão de 10% a 20%. É um reator bastante eficiente para baixas concentrações, aplicado no tratamento secundário, concentrações afluentes então em torno de 150 a 600 mg de DQO por litro. Então, para concentrações nessa faixa, as eficiências obtidas são de 60% a 70% de DQO. Já nos reatores anaeróbios com leito fluidificado, são utilizadas partículas, em geral, ainda menores, de 0,5 a 0,7 milímetros. Nesse caso, tem uma maior velocidade ascensional, então, ou seja, a taxa de aplicação hidráulica é maior, o que permite essa maior velocidade ascensional, que vai causar, então, um grau de expansão maior. Nesse caso, nos de leito fluidificado, o grau de expansão varia de 30% a 100%. Então, vejam que uma maior parte do leito fica em expansão. Nesse tipo de reator com leito fluidificado, podem ser aplicadas cargas volumétricas maiores, então mais elevadas. Geralmente fica na faixa de 20 a 30 kg de DQO por metro cúbico dia. E a eficiência nesse caso varia de 70% a 90% para DQO. Ou então nós vimos os principais tipos de reatores anaeróbios de alta taxa e com crescimento aderido. E agora nós vamos ver os principais tipos de reatores anaeróbios também de alta taxa, mas com crescimento disperso. Tá? Então, o que caracteriza um reator de alta taxa? É a possibilidade de se adotar
baixos tempos de detenção hidráulica devido a um maior tempo de retenção celular. Então, mesmo em sistemas com crescimento disperso, se busca formas de aumentar a retenção da biomassa. Tá? Uma dessas formas é utilizar a recirculação de lodo, tá? Que é o caso, então, do reator anaeróbio de 2 estágios. Então, vejam que é um processo semelhante no sistema de lodo ativados, em que se tem um reator e um decantador. No entanto, aqui, então, é um processo anaeróbio, não se utiliza a aeração, mas sim somente um misturador. Aqui vai entrar o afluente, o esgoto a ser tratado, a biomassa vai crescer dispersa no meio líquido, então vai formar flocos biológicos. O efluente que sai do reator carrega consigo esses flocos, essa biomassa formada no reator, passa por um decantador, onde se tem como objetivo separar essa biomassa, esses flocos do efluente, para ter um efluente mais clarificado, e aí se faz a recirculação desse lodo, que vai conter uma quantidade de biomassa ainda ativa. Então, isso permite, da mesma forma que lá no sistema de lodos ativados, permite aumentar a concentração de biomassa dentro do reator e aumentar também o tempo de retenção celular, o que possibilita maiores eficiências. Só que esse sistema tem um problema. Como o processo é anaeróbio, tem uma grande liberação de gases, e esses gases ainda vão ser liberados no decantador. Tá? E o que vai acontecer aqui? A biomassa que sedimentou esse lodo acaba sendo revolvido, então ele vai para cima, tá? Ele flota. Então assim não se tem uma eficiência tão boa na sedimentação. E por isso que esses reatores eles ainda são pouco utilizados, tá? Tem formas de separar, mas acaba não sendo uma forma tão econômica. Um outro tipo de reator anaeróbio de alta taxa com crescimento disperso, e nesse caso bastante utilizado, é o reator anaeróbio compartimentado ou com chicanas. É um reator que é bem parecido com um tanque séptico com câmaras em série, que vocês devem ter visto lá na NBR 7229 de 93, que eu pedi para vocês lerem, né? Então, consiste em um reator com divisões na vertical, né, ou chicanas. Então, essas divisões fazem com que o esgoto tenha que fazer um percurso de sobe e desce, né? Então, aqui está subindo, vai descer, entra pelo fundo, sobe, de novo, vem por baixo e vai embora. Então, esse sobe e desce, essa entrada pelo fundo, que permite um maior contato desse afluente com a biomassa, com esse lodo que fica no fundo do reator. Esse reator, quando comparado aos reatores WASB, que a gente vai ver daqui a pouco, tem suas vantagens, possibilita profundidades pequenas, profundidades menores em relação aos reatores WASB, o que facilita a construção. Outra vantagem é que é um reator que pode ser enterrado, então bastante aplicável em muitos casos. Tem reduzido os custos de implantação e também uma grande simplicidade operacional, e é bastante aplicável, principalmente a estações de pequeno porte. Então, essa foto aqui é de um reator anaeróbio compartimentado em um condomínio que atende a cerca de 2.000 pessoas. Uma desvantagem é que pode ocorrer perda de sólidos quando há grande variação de vazão. Quais sólidos são perdidos? A biomassa, né? O lodo que está no fundo. Essas são as principais características dos reatores anaeróbios compartimentados, a diferença de nível de uma câmara para outra e a entrada do esgoto pelo fundo, então que permite um maior contato entre esse afluente com a biomassa, com o lodo do fundo. Agora observem essa figura de reator anaeróbio compartimentado.
lembrem da aula sobre hidráulica de reatores e respondam se esse reator se aproxima mais do modelo de mistura completa ou do modelo de fluxo em pistão e qual é o impacto disso no tratamento. Agora vamos para os reatores de manta de lodo e fluxo ascendente, os famosos reatores UASB. Essa tecnologia é muito interessante para o nosso país. Nós já temos muitas unidades instaladas no que se refere ao tratamento do esgoto sanitário, principalmente no estado do Paraná. Paraná é líder na aplicação dos reatores UASB no país, tá? E o nosso país também é líder mundial nesse assunto, no que se refere a reatores UASB, e realmente é uma tecnologia que tem inúmeras vantagens, muito atrativa para países de clima quente, e nós temos que saber aproveitá-la. Quais são as vantagens? É uma tecnologia que permite uma boa eficiência de remoção de matéria orgânica carbonácea. Então fica em torno de 70% de remoção de DQO. Tá? Mas não é só isso que é importante. É uma tecnologia que demanda pouca área, então são sistemas compactos, aplicáveis tanto ao tratamento do esgoto de pequenas comunidades como também de grandes equivalentes populacionais. A estação dessa foto aqui, que tem esses reatores UASB, é para o tratamento de 1 milhão de habitantes, é a ET-ONSA. Então, eficientes, baixa demanda de área, tem também um baixo custo, tanto de implantação quanto de operação. A operação é muito simples, tem baixa produção de lodo e, além disso, o lodo já sai digerido do reator, ou seja, estabilizado. Ou então é uma tecnologia muito interessante, muito aplicável para o nosso país. Esse cara aqui é o grande responsável por essa tecnologia dos reatores UASB, o Gats Lettinger. Então, ele começou a estudar uma nova configuração de reator lá na Holanda, ainda no final dos anos 70, um reator com separador trifásico para o tratamento de efluente industrial, de processamento de batata e beterraba. E o Lettinger percebeu, assim, resultados fantásticos, um bom desempenho desse reator e verificou a formação de grânulos. Então, ele viu que essa forma de crescimento da biomassa no reator era bastante interessante, porque era possível separar muito mais facilmente a parte líquida desses sólidos, dessa biomassa. Então, foram feitos vários estudos na década de 70, 80. Nos anos 90, esse reator ele começou a ser utilizado para o tratamento de esgoto doméstico, sanitário, e mais ou menos nessa época a tecnologia veio para o Brasil. E então, ao longo dos anos, então nos últimos 30 anos, se avançou muito no desenvolvimento dessa tecnologia, no aperfeiçoamento desses reatores. Claro que ainda tem muita coisa para estudar, mas a tecnologia evoluiu muito e principalmente evoluiu aqui no Brasil. Aqui temos um esquema sobre o funcionamento do reator UASB. Vejam que a entrada, a alimentação é pelo fundo, então aqui o reator UASB ele pode estar recebendo o esgoto sanitário, como também bruto, né? Como também efluente industrial, que tem elevada carga orgânica. Então é um reator eficiente tanto para baixas concentrações quanto para elevadas concentrações de matéria orgânica carbonácea. Por isso, bastante interessante. Aqui no fundo fica um leito de lodo, então um compartimento de digestão com o lodo já mais antigo, já digerido. O descarte de lodo também vai ocorrer, por exemplo, uma vez por semana tem que dar um descarte desse lodo. Então, para que o reator continue mantendo sua eficiência. Em cima fica a manta de lodo, onde fica uma maior quantidade de biomassa ativa. Então, é essa manta de lodo que dá nome ao reator UASB, né? Reator de manta de lodo. Vejam aqui, ó, bolhas de gás que sobem, que vão para o separador, são bastante importantes aqui para o desempenho, porque juntamente com o fluxo ascendente é que possibilita uma boa mistura nesse reator.
Então aqui a mistura é importante para melhorar o contato do substrato desse esgoto com a biomassa que cresce nesse reator, ou na forma de grânulos, que é o que acontece no caso dos efluentes industriais, né, que têm uma elevada carga orgânica, ou também flocos. Então, no caso do esgoto sanitário, nós não temos formação de grânulos, mas tem a formação de flocos. Vejam que aqui tem defletor de gases e aqui em cima tem o separador trifásico. O separador trifásico é que vai separar as fases sólida, líquida e gasosa. Então aqui com esse defletor os gases são forçados, né, a ir para o interior do separador trifásico. E vejam que aqui tem o compartimento de decantação. Então os sólidos pesados eles são forçados a sedimentar, né? Então aqui embaixo no leito de lodo ficam os sólidos mais densos, na manta de lodo os sólidos mais leves e alguns sólidos eles escapam e vão para o compartimento de decantação. Então, eventualmente, alguns sólidos, essa biomassa escapa, também sai junto com o efluente, porém a maior parte se mantém dentro do reator UASB. Então, é isso que garante a eficiência, porque se consegue elevados tempos de retenção celular. Em torno de 30 dias, por isso que é possível digerir o lodo, estabilizar o lodo no próprio reator e também então se consegue operar o reator com baixos tempos de tensão hidráulica. Aqui nesse reator o tempo de tensão hidráulica varia, mas fica em torno de 7, 8 horas. Então o menor tempo de tensão hidráulica está relacionado a menor demanda de volume, de área. Então, por isso, o reator UASB é um sistema bastante compacto. Algumas vantagens do UASB. Projeto bastante simples. Depois eu vou mandar para vocês um exemplo de dimensionamento. Não necessita equipamento sofisticado, o que acarreta em baixo custo de implantação. Tem baixo consumo de energia elétrica. Tem baixa produção de lodo e, além disso, o lodo já sai digerido, estabilizado do reator, o que é bastante interessante. Eficiência boa para a remoção de DBO e DQO, 65% a 75% é a faixa mais provável. Não necessita tratamento primário, porém necessita de tratamento preliminar, um bom tratamento preliminar. E é um sistema largamente utilizado no Brasil e em outros países tropicais, como é o caso de Colômbia, Índia e também alguns países da África. Desvantagens do UASB. As partículas mais leves muitas vezes são perdidas no efluente do reator, ou seja, o compartimento de decantação não é suficiente para uma separação efetiva dessas partículas, então acaba deteriorando um pouco a qualidade do efluente. Também pode haver problemas de odores, também de corrosão em função dos sulfetos, o H2S, né, o gás sulfídrico. Tempo para a partida do sistema é bastante longo, 3 a 6 meses, quando não se utiliza inóculo. No caso de se utilizar inóculo, então pegar o lodo de um outro reator e colocar dentro do UASB no início da operação e começar a alimentar esse reator aos poucos. Então é possível diminuir bastante esse tempo de partida, cerca de 2, 3 semanas chegam a ser suficientes para esse tempo de partida. A partir daí o reator já opera normalmente. Baixa capacidade em tolerar cargas tóxicas, que é uma característica dos reatores anaeróbios em geral. Necessidade de pós-tratamento. Então, algumas vezes, os reatores UASB sozinhos não dão conta de atender a legislação ambiental. Então, se consegue remover 60%, 70% de matéria orgânica, mas isso pode não ser o suficiente e, além disso, pode ser também necessário remover nutrientes que nos reatores UASB não é possível. Aqui algumas fotos de reatores UASB. Esse modelo aqui é mais utilizado para pequenas comunidades de até 600, 1.000 pessoas. E esse outro modelo, formato retangular, é mais utilizado para o atendimento de populações maiores. Então aqui como exemplo, a ET de Itabirito,
que atende a uma população de 90 mil habitantes. Então, nessa foto dá para ver aqui o reator UASB, e depois do reator UASB tem filtros biológicos percoladores. Então, é o UASB seguido de filtro biológico percolador. Filtro biológico percolador nós vamos ver numa próxima aula, tá? Essa foto da direita aqui é em cima do reator UASB, tá? Dá para ver as tubulações, a coleta de efluente tratado. Então, tem uma calha, tem os vertedores. Essas tubulações aqui, então, elas vêm da peneira. Então, nessa estação, as peneiras foram colocadas em cima do reator UASB. Essa foto aqui é embaixo do reator UASB. Aqui vem os resíduos coletados na peneira, caem então nessa caçamba. E aqui uma estação que utiliza o UASB e que é bem maior. Essa aqui atende a uma população de cerca de 1 milhão de habitantes. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui da ETONSA para que vocês assistam. É um vídeo bem explicativo, tá? Também é reator UASB seguido de filtro biológico percolador. Aí vai mostrar também os decantadores secundários, tá? Vocês vão ver que essa estação tem 24 reatores UASB. Então, cada um desse aqui, ó, tem 2 reatores UASB. Então, aqui tem um UASB, aqui tem outro. Sobre o dimensionamento de UASB, pessoal, nós temos um exemplo bem didático, tá? No capítulo 5 desse livro, Reatores Anaeróbios. Aí eu vou tentar escanear e mandar para vocês ao menos o exemplo de dimensionamento. Então, nesse capítulo tem todos os parâmetros de projeto, como é o projeto do separador trifásico, como deve ser feita a distribuição do esgoto pelo fundo, como tem que ser o decantador, as calhas coletoras, como que é a coleta do biogás, tudo muito bem detalhado e de uma forma muito didática. Então, esse é o nosso guia de dimensionamento, capítulo 5 desse livro. Vou deixar aqui o link para que vocês acessem essa coletânea de notas técnicas sobre o projeto, construção e operação de reatores UASB. São no total 6 notas técnicas. Essas notas elas foram publicadas na revista DAI pelo INCT, ET Sustentáveis, que tem a coordenação do professor Carlos Chernicharo. É um documento bem importante, tá? Leiam principalmente a nota técnica 1. Ela traz todo um histórico do desenvolvimento da tecnologia dos UASB, traz as aplicações e tem nessa primeira parte uma tabela bastante interessante que mostra assim, os principais problemas que ocorrem nesses reatores, qual é a origem desse problema e como se pode solucionar esses problemas. Então é bem legal. Então acessem, salvem para vocês terem no futuro também, né, quando for necessário, vocês sabem onde procurar, onde obter informações. Esse aqui é um outro tipo de reator de alta taxa com crescimento disperso. Reator anaeróbio de leito granular expandido. Esse aqui é como se fosse um reator UASB, porém com maior altura e com recirculação. Esse aqui é mais aplicado para efluentes industriais, porque é nos efluentes industriais que se consegue a formação de grânulos. Então, o objetivo aqui, quando se faz a recirculação, se aumenta a taxa de aplicação hidráulica, aumenta a velocidade, né, de ascensão desse afluente e isso causa uma expansão nesse leito. Então, aqui não tem meio suporte, né, como a gente viu naqueles reatores de leito expandido, né, mas tem os grânulos. Então, a biomassa cresce na forma de grânulos e são esses grânulos que são expandidos. Por hoje é isso, até a próxima aula.